Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Ricardo Razi. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo da nossa matéria de análise das demonstrações contábeis. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai tratar dos índices de endividamento e a estrutura de capital, tá? Aqui a gente vai ver a relação que existe entre o capital próprio, que é aquele capital investido pelos sócios, pelos acionistas, que está lá no patrimônio líquido, e o capital de terceiros, tá? Que é evidenciado lá no passivo da entidade. Então a gente vai ver como que está o endividamento da empresa, quem está financiando as atividades da empresa, né? Se é mais recurso de terceiro, se é mais recurso próprio, né? O que é melhor, o que é pior. A gente vai dar uma estudada nesses indicadores aí na aula de hoje, tá joia? Então, estrutura de capital, pessoal, ele mensura a relação de captação de recurso, né? De onde está vindo os recursos, se é próprio, que é o PL, patrimônio líquido, ou se é de terceiro, né? Passivo, os passivos da entidade, com a aplicação de recursos, né? A aplicação são os ativos, conjunto de bens e direitos que a empresa tem. É a posição relativa do capital próprio, né? Em relação ao capital de terceiro. Então a gente vai ver essa correlação aí, capital próprio e capital de terceiro. Ele vai identificar a necessidade de capital de terceiro. A gente vai conseguir ver através dos indicadores se a empresa tem necessidade de recurso de terceiro ou não. Quem está financiando as aplicações da entidade, né? As aplicações, os investimentos, né? O conjunto de ativos da empresa. Quem está financiando é o capital próprio, lá do patrimônio líquido, é o dinheiro dos sócios, dos acionistas, ou é o capital de terceiro, né? Aqueles recursos captados em instituições financeiras, com debêntures, né? Os empréstimos, financiamentos da entidade. A gente vai ver através dos indicadores de endividamento, né? Que formam a estrutura de capital da entidade. Os principais indicadores, pessoal, que a gente vai tratar na aula de hoje são esses aí: o endividamento geral, a garantia do capital de terceiro, a composição do endividamento, a imobilização do patrimônio líquido, a imobilização de recursos não correntes e a cobertura de juros, tá? Esses são os principais indicadores que vão nos evidenciar a estrutura de capital da empresa, né? Como que está o seu índice de endividamento. A gente vai ver através desses indicadores aí. Para começar, pessoal, o endividamento geral. Análise do endividamento da entidade, tá? De uma forma ampla. É o quanto a empresa se utiliza de capital de terceiros para realizar suas aplicações, ou seja, o quanto que a empresa está captando recurso lá no passivo da entidade para financiar suas atividades ali no ativo, que são as suas aplicações de recursos, tá? É a relação entre o total de capital de terceiro, passivo circulante, passivo não circulante, e o total de recursos aplicados, ativo circulante e ativo não circulante. Prazos muito longos, pessoal, podem comprometer a margem de lucro, tá? Podem comprometer, não estou falando que vai comprometer, mas quando a empresa pega um recurso com terceiro com um prazo muito longo, dependendo de como essa operação, essa captação foi contratada, foi realizada, ela pode comprometer sim a margem de lucro da entidade. E isso vai prejudicar o seu negócio. Então, suponha que uma empresa tem uma margem de lucro muito pequena e ela capte recurso com terceiro com um custo muito elevado e no longo prazo. Esse negócio não vai se manter por muito tempo. Então, a gente tem que ter essa atenção especial ao prazo da captação, né? Ao prazo da obrigação com o terceiro, no caso aí na captação de recurso, e a margem de lucro da entidade, tá? O endividamento geral, pessoal, ele é calculado utilizando toda a origem de terceiro, que é o passivo circulante e o passivo não circulante, tá? Origem de terceiro, e toda a aplicação de recurso, tá? A aplicação
de recurso, que é o ativo circulante, aquele realizável no curto prazo, em até 12 meses após a data do balanço, e o ativo não circulante, que é composto pelos investimentos, pelo imobilizado, pelo intangível e pelo realizável a longo prazo, tá? Ele vai expressar, pessoal, a porcentagem que o endividamento representa sobre os recursos totais, significando também qual a porcentagem do ativo total está financiada com recurso de terceiros, ok? Então, primeiramente, a gente vai ver o endividamento total, né, considerando tanto o passivo circulante como o passivo não circulante, e a gente vai conseguir verificar o quanto que a empresa necessita de recurso de terceiro para financiar as suas aplicações de recursos, tá bom? Esse indicador, pessoal, quanto menor ele for, melhor é, tá joia? Garantia do capital de terceiro, pessoal, ele vai retratar o posicionamento da empresa com relação ao capital de terceiro, tá? Da sua análise é possível detectar o quanto que a empresa tomou de capital de terceiro para cada R$1 de capital próprio investido. Ou seja, a empresa investiu R$1 de capital próprio e quanto que ela teve que tomar de capital de terceiro para investir, para fazer essa aplicação. Então, um exemplo, investiu R$1 de capital próprio e teve que tomar aqui 30% de capital de terceiro. Ou seja, investiu R$1, tomou 30 centavos de capital de terceiro, 70 centavos de capital próprio. Então, é esse percentual que a gente vai identificar aqui através da garantia do capital de terceiro, tá? A sua fórmula, pessoal, é o passivo circulante mais o passivo não circulante, ou seja, toda a origem de terceiro dividido pelo patrimônio líquido, que é o capital próprio. Então, fazendo essa equação, a gente vai identificar o quanto que a empresa necessita de capital de terceiro, que é o percentual da aplicação, e o quanto que ela consegue investir de capital próprio. Quanto maior for esse indicador, pessoal, menor é a dependência do capital de terceiro, tá? Perceba ali que eu dei o exemplo de 30%. Agora, suponha que a empresa tenha 10% de garantia de capital de terceiro, ou seja, para cada R$1, 10% é de capital de terceiro, 90% é recurso próprio. Então, quanto maior o indicador, menor a dependência do capital de terceiros da empresa, tá joia? Composição do endividamento, pessoal. Composição vai indicar a proporcionalidade que existe no endividamento da entidade, tá? A gente vai ver quanto que está no curto prazo e quanto que está no longo prazo. Lembrando que, normalmente, o curto prazo, ele financia o capital de giro, o ativo circulante. O longo prazo financia o ativo permanente, o ativo não circulante, tá bom? O endividamento de longo prazo, pessoal, ele proporciona mais tempo para a entidade produzir e gerar renda e liquidar as suas obrigações. Então, lembra que eu falei que o financiamento, o empréstimo, a captação de recursos com terceiro de longo prazo pode atrapalhar a margem de lucro da entidade, mas ela também pode proporcionar mais tempo para a empresa produzir, gerar renda e liquidar suas obrigações. Por isso que a análise dos indicadores tem que ser feita em conjunto e nunca com um indicador isolado, com um indicador apenas, porque aí a gente vai ter uma informação distorcida e vai acabar atrapalhando a nossa análise, tá bom? Composição do endividamento, pessoal, ele representa a composição do endividamento total, né? E qual a parcela vence no curto prazo. A fórmula é o passivo circulante, que são as obrigações de curto prazo da empresa, dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante, que é a origem total de recurso de terceiro. Então, basicamente, a gente vai pegar as obrigações de curto prazo e dividir pelas obrigações totais com terceiros. E a gente vai ver a composição, o quanto que está no curto prazo e o quanto que está no longo prazo. O indicador deve ser analisado de acordo com a estrutura operacional da entidade. Por que que eu escrevi isso? Porque, pessoal, tem empresas que, de acordo com a sua estrutura operacional, ou seja, o seu ciclo,
elas vão ter endividamento de longo prazo. E outras, dependendo do seu ramo de atividade, com seu ciclo operacional, elas vão ter mais endividamento de curto prazo. Então, o ciclo operacional de um supermercado não é o mesmo ciclo operacional de um estaleiro, por exemplo, que está lá montando navio. Então, o ciclo operacional dessas empresas, eles são diferentes. Então, na hora de analisar financiamento de longo prazo, financiamento de curto prazo, a gente tem que estar atento ao ramo de atividade da empresa, né? Aonde que o negócio está inserido. É um supermercado? É uma farmácia? É um estaleiro? Então, a gente vai verificar isso aí e, através dessa análise, a gente vai poder aplicar a composição do endividamento para ver se aquilo está sendo favorável ou não para a empresa analisada, tá bom? Imobilização do patrimônio líquido. A gente vai ver aqui qual a porcentagem de recurso próprio que está imobilizado, ou seja, lá no ativo não circulante, ou que não está em giro, né? O giro aqui é o ativo circulante, é o caixa, é o estoque, é a conta banco, são as aplicações de liquidez imediata, geralmente representam o giro da entidade, da empresa. A gente quer saber qual o percentual de recurso próprio que está imobilizado, que está lá no ativo não circulante. Ele vai revelar o quanto que a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$1 de patrimônio líquido. Ou seja, para cada R$1 de patrimônio próprio, né, de dinheiro investido pelos sócios, pelos acionistas, lá no patrimônio líquido, qual o percentual, quantos reais que está imobilizado, que não está em giro, né? Então, ó, para cada R$1 de patrimônio líquido, X reais está financiando o ativo não circulante da entidade, tá? A fórmula é imobilizado, que é uma conta do ativo não circulante, dividido pelo patrimônio líquido, que é o recurso próprio da empresa, tá? É a situação líquida da empresa. Imobilização de recursos não correntes. Ele vai evidenciar, pessoal, o percentual de recursos não corrente, que é o patrimônio líquido e o passivo de longo prazo da empresa, que foi aplicado no ativo permanente. Então, na imobilização do patrimônio líquido, a gente vai ver a quantidade de patrimônio líquido que está imobilizado, que está lá no ativo não circulante. Na imobilização de recursos não correntes, a gente vai ver o percentual do patrimônio líquido e do passivo de longo prazo, que são os recursos não correntes, que está no ativo permanente da empresa. É a relação da aplicação do capital no ativo permanente ou outros investimentos, tá? Quanto menor for a necessidade de ativo permanente, melhor, né? Perceba, se a empresa consegue ter um lucro de 100 mil com 10% de ativo permanente, ótimo. Se uma empresa consegue ter o mesmo lucro com 0% de ativo permanente, é melhor ainda, tá? Então, quanto menor for a aplicação em ativo permanente da empresa, melhor é. Mais uma vez, eu reforço, vai depender do ramo que a atividade está inserida. A gente não pode fazer essa análise baseado somente nesse indicador, tá? Porque vão ter aí inúmeras empresas de diferentes ramos de atividades que elas não vão conseguir operar sem ter ativo permanente. Agora, vai ter empresas que vai conseguir operar sem ter ativo permanente. De um modo geral, quanto menor o ativo permanente, melhor. Mas essa análise ela tem que ser feita dentro de um conjunto, tá? Com outros indicadores. A análise é ativo permanente dividido pelo passivo circulante mais o patrimônio líquido, que representa os recursos não correntes da entidade. A cobertura de juros é a capacidade que a empresa tem em honrar um pagamento mínimo das suas dívidas, tá? Pagamento mínimo das dívidas. Quanto maior for o índice, maior é a capacidade da empresa em liquidar as suas dívidas, tá? A equação é dada pelo lucro operacional, ou LAGI, como ele é conhecido também na contabilidade, dividido pelas despesas com juros, tá? Essas duas informações a gente consegue captar elas lá na demonstração
do resultado, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai ver aqui duas questões de como foi cobrado esse assunto, né? De estrutura de capital, índice de endividamento. A primeira questão é do Ministério Público de Contas, TCE do Pará, administração em 2019, uma questão bem recente. Fala o seguinte: o índice de endividamento geral utilizado na análise financeira de uma empresa representa a capacidade de... Aí tem a letra A, solvência de longo prazo e alavancagem financeira, pagamento tempestivo de curto prazo das dívidas, solvência de curto prazo da empresa, liquidez da empresa e gerenciamento dos ativos. O nosso gabarito aqui é a letra A, solvência de longo prazo da empresa e alavancagem financeira. Por quê? O endividamento geral, conforme a gente viu, ele vai ver o posicionamento de endividamento total da empresa, tá? Então, ele vai considerar ali as obrigações com terceiro de longo prazo, que é o passivo não circulante. Então, a gente está tratando aqui o endividamento total no longo prazo, tá? Então, é a solvência, a capacidade da empresa perpetuar, se manter no seu negócio no longo prazo. E a alavancagem financeira. A alavancagem financeira a gente ainda não estudou, mas a gente vai ver que é a capacidade da empresa em captar recursos com terceiros e ainda assim rentabilizar o seu ativo. Então, tem empresas que elas têm um endividamento alto com terceiros, só que o seu ativo tem uma rentabilidade muito alta. Então, isso é a capacidade de alavancagem, tá? Então, a letra A está correta. A letra B está errada, pois trata do pagamento tempestivo, né, dívidas de curto prazo. Solvência de curto prazo também está errado. Liquidez da empresa, a gente já estudou os indicadores de liquidez, né? E o gerenciamento de ativos da empresa, a gente também já estudou, a gente viu que está presente no retorno de ativos, né? Os indicadores de rentabilidade, né? A próxima questão é da Banca Quadrix, né? Do CRP, cargo de contador, ano de 2019 também, questão bem recente. Fala o seguinte: quanto menor for o índice de participação de capital de terceiros de determinada entidade, melhor será a sua situação. Essa questão está correta, pessoal. Por quê? Via de regra, quanto menor for a participação do capital de terceiro na entidade, melhor. Reforço, via de regra. Esses indicadores eles devem ser analisados em conjunto, tá? Então, muitas vezes vai ser favorável para uma empresa captar recursos com terceiro e realizar determinado investimento, determinada aplicação, tá? Então, essa análise deve ser feita de uma forma ampla, né? Linkando aí os vários indicadores dependendo da sua finalidade, mas via de regra, quanto menor a participação de capital de terceiros na entidade, melhor, tá joia? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente tratou aí de composição de endividamento, né? Estrutura de capital da empresa. Tem várias questões aí na plataforma do TEC para vocês poderem testar os conhecimentos e aprofundar o estudo em questões, todas elas comentadas por professores altamente qualificados. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.